Então, pessoal, aí, ó. Então, vocês ficaram com esses temas aí, né? Isso aí eu não vou resolver, eu falei pra vocês que eu não ia resolver pra vocês. Os desafios que ficaram aí. Pra hoje, a gente vai trabalhar com JavaBean. Então, até agora o que a gente fez? A gente separou, tentou separar, o que foi possível com o conhecimento que a gente tem até aqui, separar a visualização e a lógica de forma geral, né? Então a gente colocou tudo no servlet relacionado à lógica e tentou separar o máximo possível a visualização nas páginas JSP. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai dividir o que a gente tem no servlet, a gente vai criar novas coisas e vai separar a parte de model. A gente vai jogar por enquanto lá no Bean. E o servlet vai ficar com a ideia só do controller, né? Então a gente vai ter a visualização na JSP, o controller no servlet e a model no nosso Bean. O que é um JavaBean? Vocês já viram falar de JavaBean, um Bean? Na verdade é uma semente. Bean é feijão, mas a ideia aqui é de semente. Semente do grão do café. Então, gente, um JavaBean, na verdade, nada mais é do que uma classe Java que segue algumas especificações. Então, que especificações são essas? Bom, é uma classe que a gente vai acabar representando as entidades do nosso banco, mas o que ela tem que seguir? As especificações são as seguintes. Ela tem que implementar uma interface serializable, né? Isso aqui o pessoal só da web costuma ignorar, mas nós vamos seguir o padrão do JavaBean por completo. A gente vai implementar a interface serializable, embora a gente não vá utilizar isso. Mas depois vocês querem migrar para uma plataforma desktop, já está certo, não precisa manipular nada. Então serializable para escrever em arquivo, para transmitir o objeto de vocês pela rede. Então, além de implementar o serializable, tem que ter todos os atributos privados, nada diferente do que nós já fazíamos no semestre passado, e os métodos de acesso para manipular esses atributos, que também já fazíamos no semestre passado, são os getter e setters, né? E mais um construtor vazio, sem argumento. Então isso aí é diferente, que a gente tinha criado outras variações de construtores, né? Então, por padrão do JavaBean, é construtor sem argumento, certo? Sem parâmetro nenhum. Então, basicamente, se vocês vão pegar o usuário de vocês aí, vocês têm usuário, né? Vocês fizeram aí o seguinte: vocês tinham criado um cadastro servlet, né? Que na verdade pegava os valores lá do formulário de cadastro. Então esse cadastro servlet, esse authentication aqui, na verdade poderia ser um único servlet. Não precisava ser dois servlets. Poderia ser só um servlet de usuário. Usuário servlet. Os dois fazem a mesma coisa, né? Só que um vai trabalhar com alguns parâmetros a mais. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou tirar isso aqui do enumeration que a gente trabalhou e vou pegar pela request aqui. Oi? Esse é o cadastro. Então a nossa ideia aqui é gravar esses dados aqui dentro de um Bean, né? Então vamos implementar esse Bean aí. Vamos criar uma nova classe Java aí. Vamos chamar essa classe de usuário Bean. Usuário Bean. Vamos colocar esse cara aí. Seguir o padrão que a gente está utilizando, br.com.senacrs. Não tem nada antes disso aqui. É uma nova classe Java. Entendeu? Então br.com.senacrs. Vamos chamar de Bean por enquanto.
Certo? Finalizar. Agora aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, implemente serializable. Agora a gente vai ter que trazer quais são os atributos, as propriedades que esse bin aqui vai ter. Vou colocar o cadastro aqui do lado para a gente poder enxergar os campos. Então, nome, e-mail, endereço, cidade. Vamos ter que passar esses caras todos para cá. Vamos colocar de forma simples aqui, sem botar visibilidade nem nada. Então, string, nome, string, e-mail, string, endereço, string bairro, são esses aqui, né? 7 atributos. Então é comum vocês aqui vão trabalharem com o atributo como uma propriedade do bin. Quando for darem um get, vai ser um property, não um atributo. Então, feito os nossos atributos aqui, como é que a gente faz para transformar isso aqui em privado e gerar os getter e setters? Hã? Não, de barbada aqui, cara. Aqui, ó, refatorar, encapsular campos. A ideia aqui não é a gente ficar mais fazendo get set, né, no braço. Isso era para ter feito semestre passado. Agora aqui a gente vai selecionar todos os métodos que nós queremos criar os getter e setters. Num primeiro momento, vamos selecionar todos. Depois, a gente pode ir selecionando só o que realmente precisa ser acessado, só o que precisa ser alterado. Aí nós temos aqui visibilidade dos campos, né? Private. Então ele vai alterar a visibilidade de default para private quando eu mandar refatorar. Perfeito? Todo mundo aqui? Não, isso aqui é demais. Então, refatorar está feito. Até com a documentação aqui, já gerou o Javadoc. Ó. Agora o construtor é difícil de fazer aqui, ó. Ctrl espaço, ele já me traz duas sugestões de construtor. O construtor com todos os argumentos, com todos os parâmetros, e um construtor vazio. O que manda a especificação mesmo? Vazio, né? Então, vaziozão. O que eu posso colocar aqui? Posso inicializar os atributos se eu quiser. Ou deixo assim, que é o mesmo que o padrão, né? Se eu não colocar o construtor, ele vai fazer exatamente isso aqui, né? Então, vamos inicializar esses caras aí, só pra gente exercitar. Poderia colocar aqui uma string, sei lá, não setado no nome, ou deixar simplesmente vazio. Por padrão, uma string possui qual valor? Null. Tem certeza? Era só para saber, se tinha certeza eu estava chutando aqui. E-mail, já vazio também. Mas vocês lembram, né, que ela só possui valor quando ela é um atributo. Se vocês declararem ela como uma variável local, aí ela tem que ser inicializada. Não vai dar pau. Endereço. Cidade.
login e a senha. Certo? Então, para que vocês vão usar isso aqui? Agora, na sequência, vocês vão escolher um dos bancos que vocês modelaram lá com o Vladimir e vocês vão ter que criar os BINs para todas as entidades do banco de vocês. Vocês têm uma entidade lá, uma tabela usuário, então vocês vão ter um usuário BIN. Vocês têm um funcionário, tem um funcionário BIN. Claro que algumas coisas vão ter que adicionar. Por exemplo, se vocês têm o usuário aqui com os mesmos campos, uma coisa que falta aqui é o ID, né? Então vai ter que ter um ID. Vocês vão ir aprimorando depois. Perfeito? Pois bem. Então vamos agora. Lá na nossa JSP que fazia o cadastro aqui. Sei que eu tenho isso aí. Tem. Tá aqui ela, né? Vocês já devem ter visto que tem umas tagzinhas JSP, já viram isso? Já tem que ter visto, né? Quando vocês dão o Ctrl espaço aqui, que vocês abriram uma tag, não vai aparecer nenhuma aqui agora, vai me quebrar. Tem várias tags JSP aqui. Então isso aqui pode nos ajudar a não trabalhar com código Java aqui dentro da nossa página. Ainda tem outra, a Expression Language a gente vai ver na sequência e JSTL, que é a biblioteca de tags. Mas aqui, né, inicialmente, o que a gente pode fazer? A gente tem um formulário aqui, né? Isso aqui não é uma boa prática, fazer só para vocês conhecerem o negócio, tá? Aqui nesse formulário eu posso dizer o seguinte, ó, use JSP, use BIN, tá? O que isso daqui faz? Isso daqui vai fazer uma busca primeiro, eu vou passar aqui no ID um nome de BIN, então vou dizer aqui, usuário BIN, usuário B, tá? O que ele vai fazer aqui? Em primeiro lugar, ele vai ver se existe um usuário B já criado, já existe um objeto com esse nome. Se existir, ele vai selecionar esse cara, vai dar um get no objeto. Se não existir, ele vai instanciar esse cara, usando aquele construtor padrão que nós implementamos lá. Então, não existe usuário B, então ele vai instanciar esse cara aqui. E na sequência, a gente tem que setar qual é o escopo. A gente tem 4 escopos para trabalhar aqui. É o escopo de página, que é visível só na página. Escopo de requisição, né, que é válido a requisição. Né? O escopo de sessão, né, que é válido aonde? Muito bom, parabéns. Estuda isso aí, né? E a gente tem o escopo de aplicação, que é válido em toda a aplicação. Para que serve um escopo de aplicação? Para bonito. Tem alguma utilidade? Um exemplo só. Guardar um usuário logado. Não tem utilidade, né? Ah, claro que tem, né? Senão não ia existir, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, para contar o número de usuários logados. Cada vez que um usuário loga, eu incremento aquela variável, aquele atributo. Cada vez que ele desloga, eu decremento. É uma variável de aplicação, né? É ou não é? Ou vocês sabem uma maneira diferente de fazer isso? Escopo? Aham. Então, posso colocar aqui, escopo de sessão. Buenaço? Se ele encontrar, ele vai procurar na sessão. Ou onde ele vai criar. Se já, ele vai procurar na sessão. Se não existir, ele vai criar na sessão. Sim, sempre nesse escopo.
Aí eu tenho que passar o caminho de onde está essa classe aqui. br.com senac bin usuário bin. Cara, se tivesse que botar eu tinha colocado, cara. Não carece, não carece. É que na verdade a gente vai passar isso aqui pro servlet. Porque a gente acaba que tá passando por cima do servlet aqui. A gente pode usar isso aqui só para selecionar um bin para tratar, aí tudo bem. Um bin que está sendo recebido do servlet. Aqui, gente. Então isso aqui vocês podem fazer também, se vocês quiserem, com a ajuda da paleta aí, ó. Aqui, ó, vocês têm uma aba JSP. JSP tem aqui, ó, utilizar bin. É a mesma coisa, só que com uma caixinha. Então, a ID do bin, a classe do bin e o escopo do bin. Aqui estão os 4 escopos que nós vimos. Certo? Tá certo sim, não tá com erro? Aí eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou tirar essa action aqui pra gente visualizar aqui nessa página mesmo. Tá? Eu posso fazer aqui o seguinte. Aqui eu selecionei ou criei o bin, né? Agora eu posso setar prioridades dentro desse bin. Prioridades não, propriedades. Então, posso setar nome. Aqui eu vou dar um Ctrl espaço, ele já vai puxar o único bin que tem aqui, que é o usuário B. Depois, qual é a propriedade que eu quero modificar? Vou pegar property aqui, ó, vou dar um Ctrl espaço, já vai trazer todas as propriedades que esse bin possui. Beleza, né? Então, sei lá, quero manipular o nome. Qual é o valor que eu quero colocar? Posso colocar um valor aqui. Sei lá, Manuel. Certo? Assim eu seto um valor dentro de um bin. Qual é o problema aqui? O problema é que a gente está tentando fazer os negócios direitinho, divididos em camadas, e a gente está passando por cima do nosso servlet aqui, né? É ou não é? Eu estou direto da minha JSP acessando a minha model lá. Estou acessando meu bin direto. O servlet já era. Então, isso aqui é só para vocês saberem que é possível fazer. Então, posso manipular, posso fazer o que aqui também, ó. Em vez de eu setar um valor específico aqui, posso fazer assim, ó. Vocês viram que nesse property aqui, ó, a primeira alternativa aqui é um asterisco. Esse asterisco aqui ele vai pegar tudo que tiver pela frente agora. O que é tudo que tiver pela frente? Ele vai procurar esse parâmetro aqui, o nome dele é nome. Ele vai procurar lá no meu bin um atributo com o mesmo nome. Se tiver um nome, ele vai jogar dentro do atributo nome. Legal, né? Então, assim, quando eu terminar de preencher esse formulário, teoricamente, aqui ele vai ter todos os dados do bin. Então posso acessar aqui agora. O que eu usei para modificar a propriedade do bin? Set property, né? O que eu vou chutar para pegar? Get, né? Então, JSP get property. Então tudo isso daqui, olha só, vocês têm aqui, ó, na abinha do JSP, ó,
Utilizar bin, obter bin, definir bin. Tem tudo aqui. Agora aqui, gente, nome, Ctrl espaço, ele já vai puxar o bin que está nessa classe aqui, que é o usuário B, né? Mais um espaço, qual é a propriedade que eu quero pegar? Propriedade que eu quero pegar, sei lá, vou pegar o nome do indivíduo aqui. E se não tiver a opção de botar o atributo, Ah, isso já que é demais. acertou e não deixa. Certo? Vocês podem fazer isso aí para mais uns 2 campos aí e executem isso aí e ver se funciona. Não funciona? Certo, gente? Então funcionou esse negócio aí, né? Mas a gente tem que saber que isso aí não é uma boa prática quando a gente está trabalhando com MVC, né? O que a gente vai fazer aí? Na verdade, nesse cadastro aqui, a gente vai submeter, vou arrancar fora isso daqui, ó, para não dizer que eu vou jogar todo o trabalho fora aqui, vou comentar isso aqui. Certo? Agora nesse cadastro aqui, eu vou submeter isso daqui para o nosso servlet. E quem vai tratar os dados e popular o bin é o nosso servlet. Então aqui ele vai enviar para o nosso cadastro usuário servlet. Então alguém tinha me perguntado, só abrindo um parênteses ligeirinho aí, sobre mapear JSP aqui. Dá para fazer também, né? Aqui nesse WebXML que vai abrir daqui um pouco, ou não, abriu. No servlets a gente pode mandar mapear um JSP também, ó. Posso adicionar um elemento, quero mapear aqui a index, por exemplo, como, sei lá, index, sem o ponto JSP. Então vou chamar ela de index e aqui no arquivo JSP vou apontar para minha index. E o padrão de URL é como ela vai ser localizada, né? Então vai ser chamada de /index. Então vai aparecer igual o servlet, sem a extensão. Certo? Então se eu quiser botar aqui ponto .java, que nem os guris acharam um site ali, posso botar. Mas é coisa de louco. Certo? Então voltando para o nosso cadastro aqui, gente. Então comentamos o nosso bin. Certo? E agora vamos comentar isso aqui também, ó. Então, não é perdido isso daqui. Em alguns casos a gente vai poder, embora não seja necessário, usar o nosso use bin ali. Depois a gente vai ver isso aí. Aqui então, estou enviando lá para o meu cadastro servlet, que é este cara aqui, ó. Aqui eu estou pegando todos os atributos. Aqui já estava feito, né, da aula passada. Então posso fazer aqui o seguinte, ó. Para a gente não ficar com um monte de linha, eu posso tirar essa declaração aqui e colocar direto aqui, ó. Primeiro vou instanciar um usuário bin aqui, né? Aqui é a programação Java que a gente fazia semestre passado. Vou instanciar um usuário bin. Nada de novo. Vou chamar ele de user.
O que eu faço aqui agora? New. Usuário BIM. O construtor. A gente só tem o construtor vazio, né? Não é isso? Faltou o new aqui, né? Agora esse nome aqui que está vindo do parâmetro, o que eu vou fazer com ele? O que eu faço com esse cara aqui? O que eu faço aqui agora? Quero botar esse valor aqui no meu usuário. User.set nome. Pode ser? E aqui dentro eu coloco a request, né? Concordam comigo? Isso aqui retorna uma string. E é essa string aqui que eu quero setar como o nome do meu user, né? Então essa linha aqui não é mais necessária. Isso aqui é programação orientada a objetos. É o que vocês vão fazer ou fazem, já fazem com a IDESP. É a mesma coisa. Vocês criam getter e setter lá, não criam? Criam, né? Vocês alteram as propriedades assim, não é? Claro, é outra linguagem, mas basicamente a ideia é a mesma. O que vocês têm que saber é a lógica. Vocês pegando a lógica da orientação a objetos, vocês vão até o final do semestre sem dificuldade nenhuma. Mas se vocês não pegaram a lógica, vocês estão tentando decorar os comportamentos, aqui eu sei que tem que fazer um não sei o que, ponto, não sei o que. Mas por que vocês fazem isso? Isso vocês têm que saber. Vocês entendendo isso, bom, aí é um passeio o semestre. Não entendendo, aí é uma batalha. Então vamos lá. E-mail. Então, mesma coisa, né? User.set 7,5. 7,5 dá pra passar, né? Sete e meio. Endereço, mesma coisa, né? User.set endereço. Então a mesma coisa a gente faz para todos aí, né? Então façam isso aí, gente. User.set cidade. User.set login. Oi? Tudo que passar por ali esse user vai. Isso, a gente tá é porque depois lá no nosso banco de dados, o que a gente vai salvar é esse objeto aqui. Esse user aqui é o que a gente vai passar como parâmetro do nosso método save lá para salvar o cara no banco de dados. Aí ele vai desmembrar esse bin aqui e salvar lá na nossa tabela. E ele vai fazer a ponte, vou fazer assim. Ele que vai fazer a ponte. Ele é o que vai ser gravado mesmo. Se tu chama isso de ponte, bom, então é ele que vai fazer a ponte. Mas não escreve isso na prova. Pô. Certo? Então aqui setamos todos os valores, né? Agora vamos jogar isso aqui. A gente já tinha uma página para apresentar? Acho que não, né? Então aqui, gente,
Primeira coisa, vocês setaram aqui todos os atributos do BIM, né? Então, vocês têm que setar agora atributos para despachar para outra página. Eu já vi aí alguns fazendo o seguinte, né? Request.set attribute nome user.getNome. Tá, funciona, mas não é o ideal aqui, né? Nós encapsulamos isso tudo aqui dentro de um objeto, então vamos transportar o objeto. Então aqui, ó, em vez do nome, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Usuário B. E vou passar o objeto inteiro e não um atributo, uma propriedade de cada vez. Aqui, ó. Fica bonito. Bom e bonito. E depois despachamos isso aqui para páginas que nós vamos querer fazer a apresentação. Get request. Vou mandar, talvez vocês já tenham uma página para isso, eu não tenho. Vou mandar para apresenta cadastro. .jsp. Tem com o quê? Calma, cara. Demorasse 9 meses para nascer, cara. Agora, gente, aqui, ó. Setei o atributo e despachei para a página apresenta cadastro. Então, vou criar uma página JSP com esse nome. Apresenta cadastro. Vou só finalizar aqui. Com o conhecimento que a gente tem, que nós vimos aí de manipulação do BIM, né, o que a gente pode fazer aí? A gente pode fazer, primeira coisa, vou ver se existe esse BIM, né? Então, vou ter que usar um JSP use BIM. Lembra que nós vimos? Se o BIM não existe, ele cria, mas primeiro ele vê se existe esse BIM. Então, ID do BIM, qual é o nome do BIM? O nome do BIM é usuário B. O escopo tem que ser o mesmo que eu coloquei lá, que é session, né? É session? Tem certeza? Tá. Vou acreditar em vocês. br.com Senac RS BIM usuário BIM. Então aqui ele vai selecionar o meu BIM. Agora eu vou usar o Get Property para fazer a apresentação. Então agora vamos dar um get nesse BIM aí. Então JSP Get Property. Já selecionei o BIM. Agora eu vou pegar as propriedades dele. O nome, né? Vou dar o controle espaço porque ele já vai puxar o único BIM que tem, né? Que é o usuário B. E em Property eu vou escolher qual é a propriedade que eu quero imprimir. Quero imprimir o bairro. Certo? Vou colocar aqui, ó, bairro. Então, posso e devo fazer isso aqui para todos os campos, né? Vou botar aqui nome do indivíduo. Selecionar pela propriedade primeiro. Nome. Vou apresentar a senha dele também.
o login, o e-mail, endereço, cidade e o bairro. Então, só vou mudar esse label aqui. Login. Endereço. Cidade e bairro. Então aqui, gente, vamos executar esse cara aqui para ver se funciona. Será que? Eu fico pensando na vida aqui, nada. Caxias, bairro Fragata, cidade Pelotas. Cadastrar. Olha aí, ó. Só esqueci de botar um BR aí, né? Mas tá aí, ó. Nome Ângelo, senha, login, e-mail, endereço, cidade e bairro. Então, aqui nós fizemos isso, ó. Já não temos código Java aqui, né? Não tivemos que abrir um scriptlet aqui. Então tudo direto com JSP. Tá melhorando. Ainda dá para melhorar mais. Na aula que vem.